que mais me espanta no Brasil de hoje é a falta de reação de entidades e juristas diante dos abusos escancarados que o Supremo vem cometendo. E duas situações deixam claro que nós não estamos falando aí só de suspeitas, mas de fatos concretos. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e o discurso do ministro André Mendonça no Rio de Janeiro na semana passada, naquele evento do LIDE, mostram isso claramente. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro desmontou ponto a ponto o relatório da Polícia Federal. Mas um detalhe importante chama a atenção, né? Esse relatório foi elaborado por um delegado que já trabalhou para um deputado do PT. Isso é muito estranho, né? E pior, vazamentos seletivos, sem relação com o inquérito, sem provas de crime. Tudo isso só para desgastar a imagem de um homem já fragilizado, né? Veja que a defesa apresentou mais de 190 páginas mostrando os absurdos cometidos contra o Bolsonaro. Um exemplo desses absurdos é que o próprio Alexandre de Moraes já havia afirmado que o WhatsApp não é rede social, mas aplicativo de mensagens. E aí, o que aconteceu? Bolsonaro está sendo acusado de ter descumprido aquelas ordens do Moraes, e não foi isso que aconteceu. Ele não descumpriu nenhuma medida cautelar, porque antes de 17 de julho não havia qualquer restrição ao uso do WhatsApp. E tem mais, né? Os advogados eles afirmaram que as conclusões da PF são políticas e não jurídicas. Os áudios e prints não estão mostrando crime algum. É só, segundo a defesa, disse-me-disse. E isso é abuso de autoridade. É um massacre que estão fazendo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se você ouviu os áudios e viu os prints, sabe que não existe ali crime nenhum. São conversas privadas, divulgadas ilegalmente para expor e humilhar o ex-presidente. E um detalhe, né? Essas conversas aconteceram antes das restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Sobre a minuta de asilo político na Argentina, aquilo era só um rascunho sem assinatura que nunca se concretizou. E mesmo assim, isso foi usado como se fosse risco de fuga. Mas veja que não faz o menor sentido, porque isso foi enviado por um terceiro, não foi respondido e foi recebido em fevereiro de 2024. Sobre a suposta lavagem de dinheiro, a própria PF concluiu que não há crime. Daqueles 30 milhões e meio investigados, a maior parte veio de doações via Pix de mais de 1.200.000 pessoas, de apoiadores, tudo comprovado. As transferências para a esposa e para o filho nos Estados Unidos também foram legais e rastreáveis. Tem outra coisa, o Bolsonaro não postou nada em rede social. Posts feitos por terceiros não podem ser atribuídos a ele, né? E querem usar até mensagem de SMS enviadas pelo general Braga Neto há mais de 1 ano e meio e mensagens que nem foram respondidas, né? A defesa foi clara, não existe nenhum fato novo e não houve descumprimento de medidas cautelares no último 1 ano e meio. Por isso, a defesa pediu a revogação da prisão domiciliar. Agora, o Alexandre de Moraes pede à PGR até para verificar a possibilidade de botar a Polícia Federal na porta da casa do Bolsonaro com medo dele fugir para a Embaixada dos Estados Unidos.
Até a imprensa que condenava o Bolsonaro está dizendo que a defesa foi contundente. Mas na prática tudo indica que o Bolsonaro vai continuar em prisão domiciliar até o julgamento. Já circula até a notícia de que uma cela estaria sendo preparada para recebê-lo na Polícia Federal. E o resultado do julgamento dele? O mundo inteiro já sabe qual vai ser o resultado. Agora, vamos para o segundo ponto. O discurso do ministro André Mendonça. Ele falou em um evento no Rio de Janeiro, organizado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, que preside o grupo Lide Empresarial. E aqui tem um detalhe curioso, né? Esse evento, que costumava acontecer em Nova York, aconteceu no Rio de Janeiro, porque senão o ministro Alexandre de Moraes não ia poder participar. Ele perdeu o visto americano e foi sancionado pela Lei Magnitsky. Mas no discurso, o André Mendonça falou sobre o fortalecimento do Estado de Direito. E logo no início, na introdução que ele fez, ele já deu um recado. Leis governam, não a vontade pessoal de alguém. Para bom entendedor, meia palavra basta, ou uma pequena frase basta. Essa fala vinda de um ministro da própria corte, para mim, tem um peso enorme. Inclusive, fortalece os argumentos relacionados à sanção dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Se você quiser assistir o discurso do ministro André Mendonça, e vale a pena, hein? Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Mas, voltando ao evento do Lide, o Moraes estava lá, assistindo. A sua reação foi observada por todo mundo. Estava contrariado, um pouco nervoso, parecia até na defensiva. Ficou clara a diferença entre as visões dele e do ministro André Mendonça. De um lado, a defesa da lei, do outro, o ativismo judicial. No final, o resultado foi, assim, muito simbólico. Moraes foi aplaudido de forma protocolar e depois logo retirado do palco pelo apresentador. André Mendonça, para mim, saiu fortalecido. Foi aplaudido de pé pela plateia. E isso mostra aí que mais um recado foi dado ao Supremo Tribunal Federal.